Vem cá, você já atendeu uma anafilaxia provocada por uma reação alimentar e isso dentro de um contexto de atendimento de emergência? Bom, esse vai ser o tema desse vídeo. Vamos conhecer os principais alimentos que podem desencadear uma anafilaxia, que inclusive pode ameaçar a vida de um paciente. Eu sou Daniel Lima, sou médico do dia a dia da emergência, um professor e educador nessa área tão fundamental na medicina. Vamos aqui, acompanha comigo nos próximos minutos. Turma, vamos começando aqui logo com algumas sinapses, conexões mentais de introdução a esse importante tema. A anafilaxia, ela tem que ser entendida como uma reação sistêmica provocada por uma reação imunológica maciça, exacerbada por algum fator. E essa reação sistêmica, esse processo sistêmico, ele pode comprometer a circulação, a respiração, o trato gastrointestinal, causando dor abdominal e, além disso, também tem comprometimento que é visível, mas não obrigatoriamente, reações dérmicas. E nós temos que entender também um outro fator que, muitas das vezes, alimentos podem estar relacionados, como gatilhos para uma anafilaxia. Só para você ter uma ideia aqui, cerca de 8% das crianças têm ali uma reação anafilática, uma anafilaxia provocada por alimentos. E no adulto, isso já acomete cerca de 11% dos adultos. E vamos conhecer então quais são os alimentos aqui mais envolvidos numa anafilaxia. Vamos entender qual que é o mais grave, aquele que tem maiores relatos de letalidade associada a uma anafilaxia. E o objetivo, portanto, desse vídeo, dessa aula, vamos então caracterizar esses alimentos. E aí eu já trago para vocês um evento, um incidente que ocorreu em 2024 aqui no Brasil, que teve grande repercussão, mostrando a importância desse tema de uma jovem que precisou ser internada em estado grave para a UTI, ainda passando por uma recuperação, várias sequelas provocadas por uma exposição a pimenta, uma jovem de 25 anos. Talvez você ouviu falar aí nas redes sociais, na mídia, em relação a este caso. Portanto, temos que ter uma atenção para esse tema no atendimento de emergência. O objetivo, portanto, dessa aula, vamos descobrir os principais alimentos que podem causar anafilaxia e descobrir também quais são aqueles que têm maior gravidade. Turma, antes de conhecermos melhor esses alimentos, nós temos que lembrar que a anafilaxia provocada por alimentos, ela é mediada por IgE, ela é pela imunoglobulina E, uma liberação maciça de basófilos e mastócitos estão envolvidos aqui, causando, portanto, uma resposta sistêmica e que pode comprometer a vida de um paciente de maneira aguda e levá-lo até uma emergência. Inclusive, essa reação mediada por imunoglobulina E, IgE, ela pode acontecer de segundos até 2 horas após o contato, a ingestão daquele alimento. Mas Daniel, vem cá, uma reação uma anafilaxia, ela pode acontecer, por exemplo, se a pessoa ela tem um processo alérgico, uma alergia àquele alimento, e ela cheirar aquele alimento, o cheiro, o odor, pode causar uma anafilaxia, ou até mesmo se ela tem um contato íntimo com uma pessoa, por exemplo, ela beijou na boca de uma pessoa que acabou de comer um alimento que ela tem uma alergia. Pode desencadear uma anafilaxia? Bom, de acordo com a literatura médica, isso é muito raro de acontecer e as informações são meio que inconsistentes. E o reforço maior dos relatos da nossa prática médica mesmo acaba sendo pela ingestão desses alimentos. Bom, então vamos lá. Turma, chegamos então e vamos conhecer esses alimentos. E chegamos na faixa etária infantil, em crianças. Quais são, então, os principais alimentos? Lembrando que
Qualquer alimento, turma, pode causar anafilaxia, mas temos que conhecer os principais. Em crianças, nós vamos ter o leite da vaca, né? Bem conhecido o leite da vaca. Muitas crianças precisam fazer uso de leites especiais. Ovo de galinha, isso mesmo, o ovo de galinha. Veja, 2 alimentos simples do dia a dia e que podem sim causar uma anafilaxia em crianças. Assim como também o gergelim. Esses são apontados os 3 principais alimentos que causam alergia ou mesmo poder desencadear uma anafilaxia em crianças. Agora, avançando ainda mais e descobrindo outros alimentos, nós chegamos aqui nos frutos do mar. Então aqui, turma, vale ressaltar que eu, quando criança, eu tinha forte reação alérgica a caranguejo e adorava caranguejo. Camarão comia de boa, mas caranguejo causava reações alérgicas e acabei ali tendo uma dessensibilização no transcorrer dos anos. Vamos conhecer então quais são esses frutos do mar associados com a possível anafilaxia. Crustáceos está aqui, camarão, caranguejo, molúsculos e até mesmo peixes podem causar. Mas Daniel, será que esses aqui são os alimentos mais graves? Possivelmente é o que você mais ouve falar. De fato, acho que eu escuto muito falar sobre pessoas que têm alergia a camarão, a caranguejo. Mas será que esses alimentos são os mais graves relacionados com a anafilaxia alimentar? Será? Bom, vamos já descobrir. Antes de descobrir, eu quero fazer um convite para você, médico que atua na emergência ou deseja atuar na emergência, se de repente você é um recém-formado. Quer aprender como tratar na prática uma anafilaxia, assim como tantas outras situações de emergência que você precisa dominar numa UPA, numa sala de emergência ou até mesmo no pré-hospitalar, o teu lugar precisa ser no Elite Emergência. Lá você vai ter contato e acesso a materiais construídos de maneira objetiva, tudo prático, ficha verde a ficha vermelha, do raciocínio clínico até a conduta com prescrição. Isso tudo construído por quem vive a medicina de emergência no dia a dia. O link de acesso está aqui no descritivo desse vídeo. Vai lá e seja um Elite Emergência. Turma, então vamos aqui para o terceiro bloco de alimentos que podem causar anafilaxia. E aqui nós chegamos nos nuts. Turma, os nuts são justamente amendoim, nozes, castanhas. E aqui, veja, eles são os relacionados com maior letalidade com os quadros de anafilaxia alimentar. Então, sim, eles são os alimentos, digamos, considerados mais perigosos ali dentro da possibilidade de anafilaxia. Mas calma, não fique aí preocupado quanto a isso de maneira tão apavorante assim. Calma, olha só. Só para você ter uma ideia, a gente trazendo estatística aqui da literatura médica, tá? Casos graves com letalidade são apenas menos de 1% de todas as anafilaxias, de todos os casos de anafilaxia. Então a abordagem, o tratamento acaba sendo muito efetivo nesses pacientes com anafilaxia. Agora tem um detalhe importante que o que se observou nos quadros letais é que esses pacientes eles tinham episódios de reações anteriores, de outras exposições. E aqui tem um detalhe bem importante também. Não necessariamente as reações anteriores foram graves. Então não dá para você estimar o risco e gravidade comparando com as reações que aquele paciente já teve. Ou seja, um paciente ele pode ter uma anafilaxia grave e ter tido reações prévias em outros momentos de maneira leve, ok? Então, muita atenção para isso. E, de fato, os nuts são os mais relacionados ali com letalidade. E um detalhe importante também para que você possa entender é que esses casos graves de anafilaxia, eles têm um perfil de progressão muito rápida, ali nos primeiros 30 minutos para uma evolução de piora, comprometendo vários
sistemas orgânicos e, consequentemente, a vida, exigindo, portanto, uma abordagem rápida e efetiva para o controle dessa anafilaxia de origem alimentar. Se você gostou dessa aula, desse vídeo, clica no joinha, compartilha esse vídeo para outros colegas médicos, acadêmicos de medicina e te inscreve no canal para você receber cada conteúdo novo que chegar aqui. O convite de sempre, você já sabe, é o Bora Salvar. Tchau, tchau e até o próximo conteúdo da próxima aula.